Olá, sexto ano, tudo bem? Vamos dar início ao nosso estudo do capítulo 3 da disciplina de História, Oriente Médio. Então, começaremos falando sobre a Mesopotâmia. Vocês têm na apostila de vocês a representação do mapa da região, né? E a Mesopotâmia, ela se localizava entre dois rios, o Tigre e o Eufrates. Daí que Mesopotâmia significa justamente isso, terra entre rios, não é? É uma região localizada no Oriente Médio e a sua civilização, segundo os pesquisadores, surgiram há cerca de 4.000 anos antes de Cristo. Então, aí no mapa, a gente tem bem a representação circundada, aqui marcadinha, para que vocês possam observar a região e delineado o caminho que os rios, que foram tão importantes e continuam sendo muito importantes para essa região, porque era uma região muito árida, ou seja, com um clima quente e seco, alternando entre si. E o fato de existir, assim como também no Egito tem o Nilo, né, favorecia muito a agricultura. Então, na antiguidade, havia-se uma predominância para as atividades na área da agricultura e também o desenvolvimento da pecuária. Então lá se formaram cidades que tiveram desenvolvimento, onde foram criadas oficinas de carpinteiros, vão surgir os ceramistas, o aparecimento também dos tecelões, dos alfaiates. Então é uma região que vai ter um desenvolvimento justamente por conta desses ofícios que vão se desenvolvendo. Então, tem uma característica também nessa região com relação à religião, porque os povos eram politeístas. O que significava isso? Adoravam a vários deuses. Apenas a civilização hebreia, os hebreus, eram monoteístas e adoravam a um único Deus. Bom, a Mesopotâmia, como tinha a questão dos rios, né, e o movimento dos rios, do transbordo das águas, isso fazia com que aquele entorno transformasse o solo num solo propício para a agricultura. Então, o solo era fértil, havia água em abundância e isso eram fatores muito atrativos para que outros povos também se deslocassem para aquela região. Além da agricultura e da pecuária, eles tinham também atividades ligadas ao comércio, né? Havia a criação de animais, criavam carneiros, cabras, porcos e aves também, além de bois, evidentemente. Nessa região, vai haver um destaque para 3 civilizações: os fenícios, os persas e os hebreus, que nós, ao longo do nosso estudo, vamos ver mais detalhadamente cada um deles. Os sumérios
e aqui na nossa apostila faz um destaque, né, do corte temporal de 3.500 a.C. a 2.550 a.C., que trata dessa civilização, é atribuída a eles a invenção da roda. Então, isso vai trazer um desenvolvimento muito expressivo na agricultura e também vai facilitar, né, porque a roda vai ser colocada depois em carroças e vai trazer também uma facilidade no deslocamento para o homem. Então, a mobilidade vai ser bastante favorecida com isso. Ainda analisando esse período, nós temos o Império Babilônico. Então, por volta, né, de 1950 a.C., os amoritas vieram do deserto da Arábia e vão se fixar numa cidade chamada Babilônia. Daí eles serem chamados de babilônios. E havia nessa região um rei, o mais importante deles, o mais conhecido foi Hammurabi, né, que formou, né, o primeiro império babilônico e transformou a Babilônia numa cidade com representatividade cultural, com um militarismo jamais estruturado, embora não fosse, quando nós falamos de militar na antiguidade, nós não estamos falando num exército constituído como nós conhecemos hoje, né? Havia a questão da presença dos mercenários que iam para a guerra em troca de dinheiro, né? Desenvolvimento econômico para essa região também. E Hammurabi, ele vai criar o primeiro código jurídico escrito, o conhecido Código de Hammurabi, que era uma espécie de constituição, né, nacional da Babilônia. Então, esse código, ele contém 282 leis e definia os crimes, estipulava as suas penalidades, e dentro desse código é que é adotado o princípio de Talião. O que foi o princípio de Talião? Aquele famoso olho por olho, dente por dente, né? Determinando ser o castigo aplicado ao delinquente, ao criminoso, o equivalente ao crime cometido. Esse código foi escrito numa rocha e atualmente encontra-se em um museu francês. Bom, depois que Hammurabi morre, a Babilônia ela vai sofrer várias invasões e seu império foi entrando em decadência, porque começa a ser dominado por outros povos, né? Os assírios, os cassitas, os elamitas. Durante toda a história da humanidade, nós observamos que a disputa, né, pela conquista de novos territórios sempre foi muito presente e continua sendo até hoje, né? Os assírios, eles habitavam numa região da Mesopotâmia, que era assim utilizada meio que como passagem, né, entre a Ásia e o Mediterrâneo. Então, eles vão organizar o primeiro exército permanente do mundo, que até então não havia, como eu havia descrito anteriormente para vocês, e eles vão se aperfeiçoar na técnica militar. Então, para a época, eles eram bastante adiantados. Conquistaram o Egito em 668 a.C. e posteriormente foram vencidos pelos Medos, que eram um povo que veio, tem a sua origem na Ásia Central. Bom, como atividade para casa, eu vou deixar os exercícios diversos número 5, do número 1 ao número 17, e como atividade devolutiva número 1, vocês farão uma pesquisa sobre a importância dos rios Tigre e Eufrates para os povos da Mesopotâmia. Ok? Um ótimo estudo para vocês.